E de volta a Mulheres em Ação, hoje aqui em São Paulo, com Berenice Bellato, Johnny Forte e a doutora Mara Lemes Martins, estamos falando sobre as mulheres que sustentam os seus parceiros. E você deixou uma pergunta lá no primeiro bloco. Porque estava se falando, a Mara diagnosticando, né, que são mulheres de baixa autoestima. E tem um tempo aí que pode acordar, ver quem o parceiro é, e o fim é triste, é doloroso. Que dirá se esse parceiro larga dessa mulher, assim, enquanto ela nem viu? O que acontece? Como que ela pode reagir de uma maneira assim a não se destruir, hein, Mara? Olha, ocorre nesses casos, a pessoa, principalmente se ela não está esperando, é muito provável um episódio depressivo. Não estou falando da doença depressão. Estou falando de um episódio depressivo. E que cabe, sim, uma intervenção rápida, até em alguns casos, uma opinião particular. Eu sou totalmente favorável, às vezes, uma entrada com medicação. Porque para a pessoa não ir caindo. Porque num determinado momento mudou a química, mudou a química. Existem então, pesquisas hoje. Né? Existem pesquisas hoje em universidades de primeira linha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde está comprovado que uma desilusão amorosa ela mexe de uma tal maneira com os nossos neurotransmissores que, se não houver uma intervenção externa, a situação fica muito complicada. Então, falar, você é fraca, você está dando muita importância para essa pessoa não merece, não é assim que funciona. O nosso cérebro, ele não é linear. É importante a gente saber os recursos que a medicina oferece justamente para uma qualidade de vida melhor. Porque é fácil, às vezes, rotular onde já se viu, você se envolver com esse aproveitador, ou você é fraca. Né? Eu acho que é entender, respeitar o próximo. Né? E sem aquela... Quem somos nós para julgar? E né? Tem alguém que esteja imune a isso? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Muitas pessoas... Em algum momento da sua vida... Em alguns momentos, né, não sabemos, às vezes, a perda de um ente querido, uma sensação de solidão, de abandono. Principalmente, eu acho que a perda de um ente querido abre muito para esse lado. Eu já tive muitas pacientes assim. Eu tenho uma paciente assim, alguma coisa em torno de 70 anos, namorando um rapaz de 30 e que literalmente ela sustenta. Ela colocou ele no lugar do filho. Sim. Sabe aquela situação? Então, assim, eu acho que não julgar, eu acho que quem está, procurar colaborar, mas sem rotular, sem menosprezar, sabe? Sem judiar dessa pessoa que também, principalmente se ela foi, entre aspas, abandonada, ela já está sofrendo. Houve uma ruptura de algo que ela estava acreditando. Ela precisa de ajuda para se conscientizar, para ver com lucidez a situação. Sim, e não desprezar a possibilidade, se só alguns sinais de episódio depressivo, não tem ânimo para nada, só tem vontade de ficar deitada dentro de casa, não tem vontade do trabalho, não desprezar a possibilidade de um auxílio medicamentoso, porque o preconceito, eu acho que ele é pior do que a situação. E quanto tempo você acredita, assim, pela medicina, que pode durar vamos colocar essa depressão, esse episódio, sei lá, quanto tempo mais ou menos dura isso? Olha, existe uma diferença muito grande entre tristeza e depressão, são coisas diferentes. Quando se caracteriza que a pessoa está num quadro literalmente depressivo, então ela teve uma perda, né, aí tem as tabelas de estresse, que seria perda de ente querido, ou desilusão amorosa, perda de emprego. 6 meses é o tempo, às vezes, da pessoa, é uma tristeza normal. É uma tristeza normal, né? Agora, após 6 meses, se essa situação persiste, aí sim, quem vai olhar, não é a pessoa que vai falar, olha, eu acho que talvez eu precise de algum auxílio. Não, os familiares sempre, os amigos e os familiares, os que estão próximos, esses sim tem que observar e muitas vezes solicitar ou sugerir, eu acho que é a melhor palavra, um auxílio e de certa forma, né, não vou dizer obrigar, mas forçar um pouquinho, né? Porque a pessoa não percebe. A pessoa, olha, o emocional doente, não conhece tempo. É igual quando existe uma perda de um ente querido. Para o emocional, 1 ano ou 10 é a mesma coisa, é o chamado trauma. O emocional, ele não é linear. Ele não é cronológico. Então, cabe a quem? A pessoa... Quantos casos que a pessoa fala, olha, eu rompi um noivado... Eu já vi muitos casos, a pessoa chega no consultório, rompi um noivado, aquela tristeza... Eu estou entendendo que faz 6 meses, 1 ano, vou ver 10 anos. Tá? Então, o inconsciente, ele não conhece tempo, o emocional. Então, é onde precisa o quê? Quem está ao lado, fazer essa leitura, essa observação e, sim, agir de uma maneira eficaz.
né, para poder colaborar com essa pessoa, sem rotular, sem desprezar, em outras palavras, que eu acho que é todo com amor. Né? Acho que é com amor. Você acredita realmente que hoje está acontecendo muito mais essa química entre pessoas, que eu vou dizer assim, pagando para receber amor? Porque nós vivemos hoje num mundo muito violento. Sim. E quando existem essas compensações, Sim. Como você percebe hoje, nessa atualidade, e lá atrás? Porque você estava começando a falar de uma história de 4 mil. Sim, nós temos que nos situar hoje. Tá? Hoje, a nossa sociedade, eu acho que um grande diferencial que poderíamos citar, né, para poder ser o mais objetivos possível. O quê? A nossa sociedade é uma sociedade hoje consumista e imediatista. Então, nós temos aqui a internet, a mídia, o consumismo. Então, a necessidade ela é muito mais rápida. Né? Ela é muito mais rápida. Eu acho que uma das grandes características do nosso tempo é a questão do imediatismo. Não se constrói mais relacionamentos no sentido, naquele ritmo de se conhecer, de, né, se dando mais, etc, etc. Então, eu acho que dentro disso o dinheiro ele entra com um poder muito grande. No sentido de acelerar isso, de ter esse retorno mais rápido, né? De oferecer, o dinheiro entra dessa forma, os bens materiais, enfim. Eu acho que um pouco devido a essa questão do imediatismo, tudo para ontem. Né? Eu não sei se não tem uma outra questão, Mara. É maior hoje o número de mulheres que sustentam seus maridos, namorados, enfim, os seus companheiros, não é? Pode ser também pela evolução da mulher no mercado de trabalho. Certeza. Mas posso estar enganada, mas me parece haver um movimento um pouco inverso ao de algumas décadas, em que a mulher se libertou de uma série de estereótipos femininos, e ela está voltando um pouco. Então, a mulher usa shortinho porque o cara gosta. Ela vai botar o silicone, ela vai se submeter, ela vai morrer por causa de uma lipoaspiração, se for o caso. Muitas vezes ela nem está tão incomodada, mas ela acha que vai agradar o seu... Então a mulher não deu assim um passinho para trás, não, nesse sentido de fazer qualquer coisa para agradar o seu homem. Esse passinho para trás é até daqui a pouquinho, porque eu estou entrando aqui no intervalo, agradecendo os nossos apoiadores culturais. Segue mais, Jeco Gold, até daqui a pouco.